Fala aí pessoal, beleza? Nesse exercício a gente vai verificar o Teorema de Stokes, então basicamente a gente vai fazer duas coisas separadas. A primeira delas, a gente vai calcular uma integral de linha numa curva que foi fornecida, né, para o campo aí dado. E em seguida a gente vai calcular uma integral de superfície correspondente ao fluxo do rotacional, tá certo? Dado por isso aqui. Então eu vou começar então com a integral de linha, depois a gente faz a integral de superfície. Então é o seguinte, eu tenho um campo dado, o campo é esse aqui, tá? Eu tenho uma superfície que é dada por um paraboloide, que eu já desenhei previamente aqui, então eu tenho aqui o paraboloide. E a curva, tá? A curva no qual eu vou calcular a minha integral de linha, ela é dada pela interseção do paraboloide com o plano z igual a 2. Quando eu faço a interseção desse paraboloide com o plano z igual a 2, então, né, se eu tenho aqui o paraboloide que é esse, igual ao plano z igual a 2, isso vai me fornecer um círculo de raio 2, certo? E aí, uma parametrização, né, no sentido anti-horário, que é o nosso sentido usual, para essa curva aqui, é uma curva c de t, que vai ser então duas vezes o cosseno de t, duas vezes o seno de t, afinal de contas o círculo é de raio 2, e aqui 2 porque é a altura dele. Então aqui ele é uma curva plana, que mora nesse plano z igual a 2, a componente x é essa, a componente y é essa aqui. Então para a gente calcular a integral de linha, aqui a gente faz, né, de imediato, então a integral de linha é o seguinte, a integral de linha sobre essa curva de E escalar dr, nada mais é do que uma volta completa, então uma integral de 0 até 2π, de quem? Da curva da curva aplicada, né, aqui no campo, escalar dr, tá certo? E aí, nesse caso, quem que é isso aqui? Isso aqui, na verdade, nada mais é do que a integral de 0 até 2π de E aplicado em C, produto escalar com a derivada dessa curva dt. Correto? Beleza. Então, agora o que a gente precisa fazer é simplesmente substituir as componentes. Então, a componente desse campo aqui, a primeira componente é 3y, a segunda componente é 2x e a terceira componente é 0. Então isso aqui vai ser a integral de 0 até 2π de 3 vezes o x é esse cara aqui, ó. Desculpa, 3 vezes o y, né? 3 vezes o y é esse cara aqui. Então é 3 vezes 2 seno de t. Aí a segunda componente, né, é 2 vezes o x é esse cara aqui. Então é 2 vezes 2 cosseno de t. A componente z é zero. O vetor velocidade aqui é a derivada dessa curva, então a derivada dessa curva vai ser menos 2 seno de t, 2 cosseno de t, 0, tudo isso vezes dt. Aqui eu tenho um produto escalar, né? O produto escalar é essa componente vezes essa, mais essa componente vezes essa, mais né, a soma do produto da terceira componente. Então essa é a integral de 0 até 2π. E aqui vai ficar então menos 12 seno ao quadrado de t, mais 8 cosseno ao quadrado de t, tudo isso dt. Para a gente resolver essa integral, a gente pode combinar o seno ao quadrado, né? Porque seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então eu posso mudar, posso transformar esse seno ao quadrado que está aparecendo aqui em 1 menos cosseno ao quadrado de t. Isso vai ajudar a gente, de certa forma. Então isso vai ficar assim, ó. Então isso é a integral de 0 até 2π de menos 12 vezes 1 menos o cosseno ao quadrado de t, mais 8 cosseno ao quadrado de t, aqui dt. Então isso vai ficar 20 cosseno ao quadrado, então essa é a integral de 0 até 2π, de 20 cosseno ao quadrado de t, menos 12, tá certo? dt. E aí, para integrar esse cosseno ao quadrado, eu vou precisar fazer aquela transformação de que cosseno ao quadrado é 1 mais o cosseno de 2t sobre 2. Então isso aqui vai ficar a integral 0 até 2π de 10 vezes 1 mais cosseno de 2t menos 12. E eu ainda dou uma última simplificada aqui antes de calcular a integral. Isso aqui vai ficar, então, integral de 0 até 2π de menos 2 mais 10 vezes o cosseno de 2t. E aí, tudo isso aqui vezes dt. Essa integral é tranquila de calcular. Então, isso vai ficar menos 2t, né? Que é a integral da primeira componente aqui.
A integral da segunda componente é a integral do seno, então isso vai ficar mais 5 seno de 2t, né? Porque se eu derivar o seno, eu vou ter o cosseno. E aí quando eu derivo 2t aqui de dentro, vai aparecer um 2, vai multiplicar, vai aparecer o 10. Então a integral é isso aí mesmo, tá certo? Isso aplicado em t igual a 0, em t igual a 2π. No t igual a 0, esse é 0, esse é 0. Então isso aqui só vai ter efeito, né? No t igual a 2π, no 2π o seno de 4π é 0, ou seja, vai sobrar só esse cara aqui. Ó. Então vai ficar menos 2 vezes 2π, ou seja, menos 4π. Então a minha conclusão aqui, portanto, né? Então, portanto, a integral de linha sobre essa curva aí determinada, desse campo vetorial escalado é R, nesse caso em particular, deu menos 4π. O que a gente precisa fazer agora é verificar se a integral do fluxo do rotacional dá a mesma coisa. Eu vou dar uma subidinha aqui, ó, só para a gente olhar para a superfície de novo. Tá? Então, primeiro, a superfície tem que ser aberta, né? A gente tem que trabalhar para aplicar essa integral aqui. A gente tem que escolher uma superfície. Eu tenho duas, né? Eu tenho duas superfícies que contêm a curva. Eu tenho primeiro uma superfície, que é a superfície do paraboloide. Ela contém a curva na sua borda, né, no corte. Mas, ao mesmo tempo, o plano que contém esse círculo também é uma superfície que contém a curva. Então, como eu tenho duas superfícies, eu preciso escolher qual delas eu vou trabalhar. E claro, eu não sou bobo, vou escolher a mais fácil. Qual que é a superfície mais fácil de trabalhar? A superfície mais fácil de trabalhar é o plano z igual a 2. Tá certo? E aí o seguinte, como a gente precisa calcular essa integral aqui, ó, superfície, eu preciso do vetor normal, né, exterior e unitário, tá certo? E que aponta para a direção que vai fazer com que a curva esteja no sentido anti-horário. Então, pela regra da mão direita, esse vetor normal exterior é o vetor K aqui, é o vetor N, o vetor normal exterior, unitário, é o próprio vetor direção canônico K aqui, beleza? Para cima, porque aí, né, pela regra da mão direita, a gente mantém aí o sentido anti-horário. Então, eu tenho a opção, isso é opcional, eu tenho a opção de trabalhar com vetor normal sobre a superfície do paraboloide, mas, como eu disse, a gente vai pelo caminho mais fácil, e o caminho mais fácil é escolher o plano aqui, tá ok? Então, eu já sei que o vetor normal aqui, né, para o caso 2, aqui para a segunda situação. Então, para essa integral de superfície, n ds, eu já sei, né, que o vetor n nada mais é do que o vetor 0, 0, 1. Tá certo? É uma escolha pela superfície que eu peguei. Beleza? Excelente. Então aqui, desce. Ótimo. Eu preciso calcular o rotacional nesse caso. Então, vamos lá. Quem que é o rotacional deste campo vetorial aí? Então, o campo que foi dado é o campo. Vou escrever aqui, né? A forma mais fácil a gente calcular. Então, aqui é 3y, aqui é 3x, desculpa, 2x, e a última componente é 0, tá certo? E aí, para calcular o rotacional, então isso é coordenada I, que é essa cabeça aqui, vezes o determinante dessa matriz, que é claramente 0, menos o J, vezes o determinante desse cara aqui, que também é claramente... Desculpa, perdão. O determinante dessa matriz aqui, J, né? Então esse deriva com esse dá 0, esse deriva com esse dá 0 também, mais o K, que é o único que não vai ser 0, né? Que é o determinante aqui dessa matriz, sim. Agora essa aqui não dá 0, porque a derivada desse dá 2 e a derivada desse dá 3. Então isso vai ficar aqui 2 menos 3, ou seja, o rotacional é menos K. Beleza? Perfeito. Tranquilíssimo. Excelente. Então, feito isso, né? Então eu posso escrever o seguinte, ó, que é a integral, então, aqui, na superfície do rotacional, do campo vezes o vetor n ds, nada mais é do que a integral na superfície, tá certo? De menos k, escalar k, ds, ou seja, menos 1, não é isso? O produto escalar aqui dá menos 1, então isso é menos a integral de superfície de ds. E aí o seguinte, na superfície aqui é um plano, né? A superfície é um plano, mas a região do plano delimitada aqui nada mais é do que um círculo, né? É um círculo de raio 2. Ou seja, essa integral nada mais é do que a integral de um círculo, né? Então isso aqui é a integral num círculo de raio 2. Um círculo
de raio 2. Perfeito? E aí, esse é um círculo de raio 2, né? Isso aqui a gente pode... Isso aqui simplesmente vai ser, então... Posso usar coordenadas polares, né? Então, esse aqui é a integral de 0 até 2π. Da integral de 0 a 2 de r dr dθ. E aí isso aqui vai ficar, então, menos 2π, né? Porque aqui, como não depende de θ, né? Só depende de r, então eu posso tirar o 2π logo direto. Então aqui integral de 0 a 2 de r dr. Isso aqui vai dar menos 2π. R ao quadrado sobre 2, de 0 a 2, e aí pronto. Quando o r for 2, isso vai dar 2, ou seja, menos 4π, que era o resultado que a gente esperava. Então, se você calcular tanto a integral de linha quanto a integral de superfície, o resultado deu o mesmo. Observe que aqui eu escolhi, né, o plano como sendo a superfície base para a gente usar calcular a integral de superfície, mas se você tivesse escolhido a outra superfície do paraboloide, daria certo do mesmo jeito, tá? Não recomendo, porque vai dar mais trabalho, mas daria certo do mesmo jeito. Tranquilo? É isso, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.